Olá a todos que estão aqui estudando para concurso público. Meu nome é Afrânio Barros e estamos hoje no blog dos concursos para falar sobre o assunto de princípios constitucionais da administração pública. Esse assunto de princípios constitucionais da administração é importantíssimo para quem vem se preparando para qualquer tipo de prova, seja na área de polícia, seja na área de tribunais, até mesmo em bancos, como o concurso da Caixa Econômica. O assunto dos princípios constitucionais de administração, ele se encontra basicamente no artigo 37 da Constituição Federal. Nesse artigo 37, você vai dividir os princípios em dois grupos, os chamados princípios expressos e os princípios reconhecidos. Os princípios expressos, como o nome já está dizendo, são princípios que você encontra no texto do artigo 37. Então basta você dar uma lida no artigo 37, você vai verificar a presença desses 5 que eu vou falar agora. Que seria o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Para aqueles que gostam de decorar algumas frases já prontas, seria o caso de você pegar a primeira letra de cada um deles, que forma a palavra limpe. Mas não decore só a palavra limpe, porque aí você pode cair em pegadinha. Ora, os organizadores de concurso já conhecem isso também. Então é comum você encontrar questões que eles colocam. São princípios expressos da administração pública. Aí bota legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade no lugar de publicidade e eficiência. Então as primeiras letras também formam a palavra limpe, mas não é a alternativa correta. Então se você for usar esse sistema, tome cuidado. Além desses princípios expressos, teríamos aí os chamados princípios reconhecidos, que não estão no texto da Constituição Federal, mas que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como verdadeiros princípios obrigatórios da administração pública. Então, mesmo não estando no texto da lei, são reconhecidos pela doutrina e a jurisprudência e também devem ser seguidos. No caso da legalidade, que é o primeiro princípio expresso, ele diz o seguinte, olha, enquanto para um particular é permitido fazer tudo aquilo que não for proibido expressamente por lei, esse princípio, quando voltado para a administração pública, diz que a administração só pode fazer aquilo que for previamente autorizado ou determinado por lei. Parece uma pequena mudança, mas é de fundamental importância. Para o particular, esse princípio representa uma liberdade de fazer tudo aquilo que não for proibido. Para a administração é uma amarra, é uma presilha, porque é no sentido de que você só pode fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. Isso é importante para uma democracia. Por outro lado, quando vamos para os princípios, para a impessoalidade, que é o segundo princípio expresso, teríamos aí a questão de que a administração só pode agir tendo como finalidade o interesse público. Então esse princípio de agir de maneira impessoal é isso, é agir tendo em mente sempre o interesse público. Se a administração agir pensando no interesse particular, tendo como finalidade principal o interesse particular, ela vai violar esse princípio e, portanto, o ato se torna ilegal. Exemplo, uma obra pública feita por um prefeito, feita por um governador, ele não pode dizer que a obra é dele, ele fez em nome da administração, então a obra é da administração pública. Se ele disser que a ponte é do governador fulaninho ou o viaduto é do prefeito ciclano, ele está violando o princípio da impessoalidade, porque ele não pode agir em nome próprio. Ele não pode usar um ato da administração para ter promoção pessoal. A nomeação de parentes para um cargo em comissão. A lei diz que o parente pode ser nomeado, a lei fala que o cargo em comissão, qualquer pessoa pode ser nomeada. Entretanto, quando a lei diz que no cargo em comissão qualquer pessoa pode ser nomeada, ela faz isso tendo em mente o interesse público. Quando uma autoridade nomeia um parente de até 3º grau com cargo em comissão, ela faz isso tendo em mente o interesse particular. Então ela viola o princípio da impessoalidade com a nomeação de um parente para um cargo em comissão. Normalmente, quando se viola o princípio da impessoalidade, você viola junto o princípio da moralidade. Os dois caminham juntos. A existência de concurso público vem atender também o princípio da impessoalidade. Quando tem um cargo vago, a administração quer preencher com o melhor candidato. Como selecionar o melhor candidato? Através de concurso. Se fosse para a autoridade escolher, para atender o interesse pessoal dela, não precisaria de concurso, ela nomearia quem ela quisesse. O terceiro princípio expresso seria o princípio da moralidade.
não existe um conceito legal do que é moral. É impossível o legislador querer conceituar a moral. Entretanto, você vai tirar a moral do bom senso. Todo mundo tem uma ideia do que é moral e o que não é. Numa prova de concurso, quando ele der um conceito e pedir para você identificar a que princípio ele se refere, o princípio da moralidade, você vai encontrar a questão se referindo a ética, honestidade, probidade. Então, tudo isso diz respeito à moralidade. Então, mencionando isso na prova, você já liga ao princípio expresso da moralidade. O quarto princípio expresso seria a publicidade. O ato administrativo, nos termos da Constituição, em regra, tem que ser público. Por quê? Porque só ele sendo público é que você tem condições de analisar se ele foi legal, se ele foi impessoal, se ele foi moral. Ora, um ato sigiloso, você não sabe nem que ele existe. Como é que você poderia analisar esses critérios? Então, a publicidade é um elemento fundamental para esse controle, essa fiscalização do ato. Porém, o princípio da publicidade ele não é absoluto. A própria Constituição menciona que o ato administrativo deve ser público, ressalvadas hipóteses legais, como questões de segurança nacional, investigações policiais. Então, nesse tipo de situação, nós poderíamos ter um ato sigiloso. Porém, repita-se, não é a regra. Sigilo dentro da administração é sempre exceção. E o último princípio expresso, o mais novo, colocado no final da década de 90, é o chamado princípio da eficiência. O que é ser eficiente? Eficiente é atingir o máximo de resultado com o menor gasto possível. Então, quando a Constituição determina que a administração deva ser eficiente, é justamente nesse sentido, de melhorar a prestação de serviço, alcançar o melhor resultado daquela prestação com o menor desperdício possível de recursos públicos. Nós sabemos que no nosso país, esse princípio nem sempre se faz presente, ao contrário, costumamos não ter um resultado bom, mas gastar muito. Mas isso precisa ser melhorado para atender ao que manda a Constituição. Entre os princípios reconhecidos, nós temos vários. Vamos mencionar aqui só alguns que são mais importantes e costumam cair em prova. Primeiro seria o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Quando há um choque de interesse entre o público e o particular, deve prevalecer o público. Entretanto, pessoal, lembrem que isso não é um rolo compressor em que a administração faz o que quiser sobre o particular. Lembram do primeiro princípio expresso que eu falei, que é o da legalidade? Então a administração vai se sobrepor ao interesse particular na forma prescrita na lei. Ela não pode fazer o que ela quiser para se sobrepor. Um exemplo clássico disso seria a própria situação da desapropriação. Se a administração quer a propriedade de um particular, ela vai desapropriar, mas não é chegar de um dia para a noite, tomar e expulsar o sujeito do seu patrimônio. Existe todo um procedimento legal que tem que ser observado antes de terminar um processo de desapropriação, inclusive com o prévio depósito de uma indenização justa. Um outro princípio reconhecido que podemos destacar aqui é o chamado princípio da autotutela. Esse também é muito comum de cair em prova. Observem bem, com base na autotutela, a própria administração, no caso aí o Poder Executivo, ao praticar um ato, se ele verificar que aquele ato é ilegal, ele deve anular o ato. Por outro lado, se ele pratica um ato e depois não tem mais interesse na manutenção daquele ato, não porque o ato é ilegal, mas porque o ato se tornou inoportuno ou inconveniente, esse ato pode ser revogado. O candidato tem que tomar muito cuidado para não confundir anular com revogar. A administração anula seus próprios atos com base na autotutela quando o ato for ilegal. Mas ela pode revogar um ato que foi inoportuno ou inconveniente. Tá? Então ela não vai revogar um ato ilegal. Ela anula o ato ilegal. Ela só revoga aquele que ele não quer mais manter. Se por acaso, mesmo diante de um ato ilegal, com base na autotutela, a administração resolva não anular, o que é uma coisa errada, mas acontece, você tem um ato que é ilegal e a administração não reconhece essa ilegalidade, o particular prejudicado por aquele ato pode buscar anulação junto ao Poder Judiciário, com base em um outro princípio que se chama controle judicial. Porém, o particular não poderá buscar no Poder Judiciário a revogação de um ato. O Judiciário não revoga um ato do Executivo, porque o Judiciário não entra na análise se aquele ato é oportuno ou conveniente.
O judiciário limita-se a analisar se o ato é legal ou ilegal. E se for ilegal, o judiciário anula. Mas ele não revoga, só quem revoga é a própria administração. E por fim, cumpre destacar mais dois princípios importantes que são reconhecidos, que é o chamado princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. No caso do princípio da razoabilidade, que deve pautar também a atuação da administração pública, o candidato tem que tomar cuidado porque não existe uma regra absoluta, isso é razoável, isso não é. Tem que ser analisado cada caso. Mas vamos para os exemplos práticos. Razoabilidade seria basicamente a administração, ao exigir, fazer alguma exigência ou limitar algum direito particular, ela tem que fazer isso sendo justificado no fim público. Então ela tem que demonstrar por que está fazendo isso e qual é o fim público que ela visa atingir com isso. Não pode se exigir por exigir, limitar direito por limitar direito. Ela tem que ter realmente uma justificativa pública por trás. Exemplo. É razoável exigir uma altura mínima no concurso para a polícia? Sim, é justificável, porque no cargo de policial você pode ter um confronto com um marginal, um confronto físico, e uma pessoa que fosse muito pequena, muito baixa, ela levaria uma desvantagem. Então pode-se exigir uma altura mínima. Entretanto, não é razoável exigir uma altura mínima para um concurso de juiz, para um concurso de uma Assembleia Legislativa, de um tribunal. Não existe uma justificativa por trás. Então, esse tipo de exigência feriria o princípio da razoabilidade. Uma vez verificado se a exigência é razoável ou não, é necessário também analisar se a exigência é proporcional ou não. Porque pode até ser razoável fazer a exigência, mas aquela exigência feita é excessiva ou não para atingir o fim público? Já é um outro questionamento. Exemplo. Você pegar o exemplo policial, a gente chegou à conclusão que é razoável exigir uma altura mínima. Entretanto, se essa altura mínima exigida for de 2,10 metros, passa a ser desproporcional. Então são coisas distintas. Cuidado para não confundir uma com a outra. Então, pessoal, isso é o que a gente tem a falar nesse momento a respeito dos princípios administrativos. Em próximas aulas nós falaremos de outros assuntos também importantes para o direito administrativo. Até a próxima!